Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está escutando essa história? Porque o que você vai ouvir agora é inacreditável. Ela se chamava Layla. Seu nome era simples, como sua vida até então. Vivendo entre as tendas de um povoado esquecido pela modernidade, Layla aprendeu desde cedo que silêncio era defesa, e que a força de uma mulher, muitas vezes, era confundida com fraqueza. Seu pai, após contrair uma dívida impagável com um dos mercadores do Palácio Real, viu-se obrigado a fazer a escolha mais dolorosa, oferecer sua própria filha como empregada para o sheik. Você não entende agora, Layla, dissera ele, com os olhos marejados. Mas essa é a única forma de salvar sua mãe. Ela não respondeu. Apenas assentiu, como sempre fazia. Não por covardia, mas por fé. Se aquele era o preço para manter a família viva, ela pagaria. Mesmo que fosse com a própria liberdade. O palácio era feito de mármore branco, torres douradas e silêncios longos. Tudo ali parecia ter sido construído para intimidar. Homens armados nas entradas. Criados que não olhavam nos olhos. E, no centro de tudo, o trono de Khaled al-Sarif, o sheik que governava como uma tempestade silenciosa. Layla chegou em um final de tarde. O sol caía com fúria sobre o deserto, e seus olhos doíam com o contraste das pedras claras. Carregava uma única bolsa com 3 vestidos gastos e um caderno escondido entre as roupas, sua única fuga, onde escrevia o que nunca dizia. Foi recebida pela governanta, uma mulher idosa de traços firmes chamada Fátima, que lhe deu as ordens básicas sem rodeios. Aqui, não se fala sem ser chamada. Não se entra onde não se foi convidada. E nunca, em hipótese alguma, olhe nos olhos do sheik. Ele odeia isso. Layla apenas assentiu. A obediência era o escudo que lhe restava. Naquela noite, o destino decidiu agir mais cedo do que todos esperavam. Enquanto levava uma bandeja com tâmaras e chá para a biblioteca, trombou com um homem alto, vestido com roupas escuras, de olhar cortante e presença que silenciava o ambiente. Era ele. O sheik. O impacto foi leve, mas a bandeja caiu. O som das porcelanas se quebrando ecoou como um trovão no salão vazio. Layla ajoelhou-se de imediato, apavorada. Me perdoe, murmurou, sem levantar os olhos. Por um segundo, o silêncio foi absoluto. Então, a voz dele veio, seca como o vento do Saara. Levante a cabeça. Ela hesitou. Eu disse, levante a cabeça. Com mãos trêmulas, ela obedeceu. E foi naquele instante que os olhos dele encontraram os dela. Por um breve momento, algo estranho se passou. Como se o tempo estancasse. Como se o deserto, lá fora, parasse de respirar. Você é a nova criada? Perguntou ele, avaliando-a de cima a baixo. Sim, senhor. Qual o seu nome? Layla. Ele ergueu uma sobrancelha. Parece frágil. As palavras atravessaram o ar como uma lâmina. Não houve insulto direto, mas a intenção era clara. Para ele, ela era apenas mais uma peça silenciosa dentro do seu palácio imenso. Uma sombra. Layla abaixou o olhar novamente, controlando a vontade de responder. Ela não era frágil. Apenas não sabia como se defender num mundo onde tudo era mais forte que ela. Nas semanas seguintes, ela fez o que sabia fazer melhor: observar, aprender, suportar. Suas mãos calejaram com o trabalho. Os pés, cobertos de poeira, tornaram-se firmes. Mas o que mais lhe doía era o julgamento silencioso. Havia sempre alguém murmurando às suas costas. Muito quieta. Muito sensível. Muito frágil.
Até o dia em que ela ouviu com os próprios ouvidos o sheik repetir essa palavra diante de Fátima. Por que essa menina ainda está aqui? Já vi folhas mais firmes que ela. Não serve para este palácio. Laila estava atrás da porta, com uma bandeja nas mãos e o coração esfarelando. Quis gritar. Quis dizer, você não sabe o que carrego nos ombros. Não sabe o que estou tentando proteger. Mas ficou em silêncio. Como sempre. Só que, naquela noite, algo mudou. Ela abriu seu caderno. E pela primeira vez, não escreveu poesia. Escreveu raiva. Hoje fui chamada de frágil. Mas não vi fragilidade nenhuma no meu corpo exausto, nas bolhas dos meus pés, nem nos meus olhos que seguraram as lágrimas. Frágil é quem nunca precisou lutar. O destino, que sempre espreita, decidiu agir novamente. Numa noite tempestuosa, enquanto os ventos sopravam com violência, houve um apagão nos sistemas do palácio. O sheik ficou preso em uma ala isolada após um curto-circuito. Laila, que estava mais próxima, foi chamada para ajudar. Com um lampião na mão, seguiu pelos corredores escuros até encontrar a porta entreaberta. Ele estava ali, sozinho, visivelmente irritado, tentando se comunicar com alguém pelo rádio. Está sem sinal, disse ela, com voz baixa. Ele virou-se. Por um instante, o orgulho dele quase o impediu de aceitar ajuda. Mas o escuro o perturbava mais do que gostaria de admitir. Traga luz. E silêncio, ordenou. Ela acendeu o lampião sobre a mesa. E ficou ali. Em pé. Sem dizer nada. Minutos se passaram. A tempestade piorava. O som dos trovões invadia o palácio. Foi então que o sheik olhou para ela. Um olhar demorado, quase cansado. Você não teme a tempestade? Ela hesitou. Mas respondeu. Já enfrentei coisas piores no escuro do meu quarto. Sozinha. O barulho do mundo não me assusta mais. Ele a encarou, surpreso. Pela primeira vez, ele não viu fraqueza. Viu força em silêncio. Viu coragem contida. E sentiu algo dentro dele estremecer. Na manhã seguinte, ao passar por ela no corredor, o sheik não disse nada. Mas pela primeira vez, seus olhos a seguiram por mais tempo do que ele queria admitir. E pela primeira vez, ela o olhou de volta. No palácio de Khaled al-Sarif, tudo obedecia a uma ordem. As vozes eram contidas, os passos discretos, os olhares abaixados. Nada ali acontecia por acaso, e cada centímetro daquele lugar havia sido projetado para inspirar reverência, ou medo. O sheik não precisava gritar para ser temido. Bastava estar presente. Mas desde a noite da tempestade, algo invisível parecia ter se deslocado. E esse algo tinha nome, Laila. Ela não fez nada de extraordinário. Não desafiou, não confrontou, não seduziu. Mas sua presença passou a incomodar, não pela perturbação que causava, mas justamente pela calma com que existia ali dentro. Nos primeiros dias após o blackout, o sheik evitou olhar diretamente para ela. Era como se seu orgulho se recusasse a admitir o que havia sentido, que havia tremido. E não por medo da escuridão, mas por causa da luz que ela carregava nas mãos e nos olhos. Laila, por sua vez, não mudou seus passos. Continuou a cumprir suas tarefas em silêncio, como sempre fizera. Mas por dentro, havia um incêndio de confusão. Porque aquele homem, tão frio e impenetrável, agora a fazia tremer só de passar por perto? Não era medo. Tampouco paixão. Era algo mais profundo, como se seus mundos opostos colidissem sem aviso. A cada manhã,
Ao vê-lo cruzar o pátio com seu traje escuro e seu olhar firme, Layla se via entre o dever de abaixar os olhos e o impulso de encará-lo. E quando, certa vez, ela ousou sustentar o olhar por mais de 3 segundos, sentiu que o ar entre eles se tornava denso demais para respirar. Foi naquele dia que o sheik a convocou. A sala onde ele recebia em caráter privado era uma mistura de tradição e poder. Cortinas de veludo, tapetes persas, incensos queimando lentamente. Layla entrou com o coração acelerado, mas os ombros firmes. Disseram-me que você fala bem a língua francesa, disse ele, sem preâmbulos. Ela assentiu. E árabe clássico também. Estudei escondida, quando dava. Khaled cruzou os braços. Uma criada culta. Isso é perigoso. Depende de quem observa, senhor. Ele arqueou uma sobrancelha. Aquela ousadia sutil era inesperada. Mas o que mais o incomodava era a maneira como ela falava sem medo, sem sussurrar como os outros. Você me observa? Ela hesitou. Todos o observam, mesmo que não queiram. Ele se aproximou, devagar, como quem testa os limites de um animal arisco. E o que você vê? Layla segurou a respiração. Vejo um homem cercado por muros altos. Altos demais para ser feliz. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto um trovão preso na garganta. Ele nunca esperava ouvir algo assim, muito menos de alguém como ela. Você foi longe demais, disse ele, finalmente. Ela inclinou a cabeça em respeito. Posso voltar para minhas tarefas? Ele hesitou. E então, acenou com a mão. Ela saiu da sala com o coração em disparada, mas com a certeza de que, pela primeira vez, ela havia deixado uma rachadura em um dos muros dele. Naquela mesma noite, Khaled permaneceu em sua biblioteca por mais tempo do que o habitual. Olhava para os livros, mas não lia. O nome dela ecoava em sua mente como uma melodia que não sabia de onde vinha. Layla. Frágil, ele dissera no início. Mas agora, cada gesto dela revelava outra camada. Havia uma firmeza oculta naquela suavidade. Um domínio contido naquela aparente obediência. E isso o deixava inquieto. Dias depois, o sheik organizou um jantar reservado com alguns investidores estrangeiros. Era um momento importante. Mas quando a intérprete oficial adoeceu, foi Fátima quem, sem consultar ninguém, indicou Layla como substituta. Está louca? Ela perguntou a si mesma, quando ouviu a proposta. Você fala 3 línguas e é a única capaz de manter discrição. Ele precisa de alguém de confiança. Layla tentou recusar. Mas não havia tempo. E, por alguma razão, Fátima confiava nela mais do que Layla confiava em si mesma. Quando entrou no salão, usando um vestido discreto de tecido fino, diferente do uniforme de criada, os olhares se voltaram imediatamente. Não por beleza exagerada, mas pela serenidade com que caminhava. Khaled a viu. E o ar pareceu desaparecer por um segundo. Ela se posicionou atrás dele, pronta para traduzir. E mesmo sem dizer uma só palavra pessoal, os dois sabiam, estavam perigosamente perto um do outro. Cada respiração era um aviso. Durante o jantar, ela traduziu com precisão cirúrgica. Mas o momento mais tenso veio quando um dos investidores, europeu e arrogante, fez um comentário machista e riu. Layla traduziu literalmente, sem suavizar. Khaled a olhou de esguelha, surpreso com a fidelidade da tradução. Ela apenas ergueu o queixo, como quem dizia, não sou eu quem está dizendo isso. E naquele instante, ele sentiu orgulho. Da mulher que todos haviam chamado de fraca. Mais tarde, quando o salão já havia sido esvaziado, Khaled a chamou em particular.
Você foi corajosa. Poucas teriam dito aquilo em voz alta. Ela cruzou os braços. Não falei nada. Apenas repeti o que ouvi. E mesmo assim, houve força nisso. Ela respirou fundo. Força, Senhor, não é sobre levantar espadas. Às vezes é sobre permanecer inteira quando tudo tenta te desmontar. Ele ficou em silêncio. Ela virou-se para sair, mas antes que alcançasse a porta, ele disse, com a voz mais baixa que já usará com ela. Você me incomoda, Layla. Ela parou. Porque não sei o que fazer com o que sinto quando você está por perto. Ela não respondeu. E nem precisou. Naquela noite, no quarto pequeno nos fundos do palácio, Layla se deitou sem sono. O coração estava inquieto, mas não era medo. Era um sentimento novo. Perigoso. Do tipo que poderia ferir, se não fosse contido. Ela estava ali para servir. Para proteger sua família. Para pagar uma dívida que não era sua. Mas o que fazer quando o destino começa a mexer com o que você sente? E do outro lado do palácio, num quarto imenso cercado de ouro e silêncio, o homem mais temido do deserto encarava o teto sem conseguir dormir. Porque a criada que ele julgava frágil, agora era a única que conseguia atravessar seus muros. O palácio estava sendo preparado para uma noite especial. Uma celebração anual entre as famílias mais influentes da região, um evento de luxo e poder. Seria um banquete com mais de 100 convidados, e tudo precisava estar perfeito, desde o brilho dos candelabros até o aroma das especiarias no ar. Layla não deveria estar lá. Pelo protocolo, criadas sem linhagem não podiam participar de eventos formais. Mas Fátima, sempre observadora, viu uma oportunidade de colocá-la onde ela jamais teria permissão para estar. Vai servir a mesa principal, ordenou, ajustando o véu no cabelo de Layla. E mantenha o olhar firme. Se perguntarem, você é filha de um diplomata ausente. Ninguém precisa saber mais do que isso. Layla engoliu seco. Por quê? Porque hoje, você vai se ver por um ângulo que nunca se permitiu. E ele também. Ela não precisava perguntar quem era ele. Naquela noite, o salão principal se vestiu de ouro. Os homens com trajes tradicionais de linho e cetim, as mulheres adornadas com joias cintilantes. A música ao fundo era suave, quase imperceptível, e as taças reluziam como espelhos de cristal sob as luzes do teto. E então, ela entrou. Usava um vestido longo, cor de areia, que abraçava suas curvas com delicadeza. Nada gritava riqueza ali, mas a elegância sussurrava presença. Os cabelos estavam presos em um coque simples. E os olhos traziam a mesma firmeza de sempre. Como se dissesse, não pertenço a este lugar, mas também não o temo. O sheik a viu. Por um instante, esqueceu a taça em mãos. Suas conversas cessaram. O ar pareceu rarefeito. Aquela figura que até pouco tempo ele julgava frágil agora caminhava com uma postura que o desconcertava. Havia uma beleza ali que não era apenas física. Era silenciosa, quase sagrada. Layla foi colocada ao lado da mesa principal. A função era simples, servir o sheik e seus 2 convidados estrangeiros com discrição. Mas, na prática, a tarefa era um teste de resistência para ambos. Os olhos se cruzaram mais de uma vez. Breves, mas intensos. Toda vez que ela se aproximava para repor o vinho, ou para recolher um prato, o ar entre eles se enchia de algo indescritível. Desejo? Raiva? Fascínio? Talvez tudo isso junto, embrulhado no silêncio dos gestos contidos. Durante o jantar, uma dança tradicional foi apresentada por um grupo de artistas convidados.
Todos se voltaram para o centro do salão. Layla, parada atrás de Khaled, manteve-se atenta. Mas foi quando a música se tornou mais lenta, mais sensual, que ela sentiu, sem ver, o olhar dele pousar sobre ela. Era como se, por um instante, ele não conseguisse evitar. Aquela música parecia ter sido escrita para o que não era dito entre os dois. E quando ela virou o rosto, como quem pressente algo, os olhares se cruzaram de novo. E foi ali que tudo mudou. Ao fim da dança, Khaled se levantou da mesa e, num gesto que desafiava qualquer protocolo, estendeu a mão para ela. Acompanhe-me até o jardim. Preciso respirar. Layla hesitou. Todos olharam. Mas ela sentiu. E seguiu-o pelos corredores dourados até o pátio externo, onde a noite estava morna e o céu cheio de estrelas. Andaram em silêncio por alguns metros, até que ele parou. Há algo em você que me tira o equilíbrio. Ela baixou os olhos, inquieta. Não sou nada, senhor. Apenas uma criada com palavras demais na cabeça. Ele a encarou. Você não é nada, Layla. Talvez, você seja tudo o que eu não esperava encontrar aqui. Ela deu um passo para trás, mas ele a segurou pelo pulso. Não com violência. Com urgência. Como quem tenta impedir algo de escapar. Foi nesse instante que aconteceu. O toque. Simples, quase sutil. A mão dele na pele dela. Mas bastou isso, e ele desabou por dentro. O homem que comandava exércitos, que assombrava reuniões com seu olhar, que era conhecido por nunca demonstrar fraqueza, sentiu o chão escapar quando a tocou. O corpo dela tremeu, sim. Mas foi ele quem perdeu o fôlego. Quem sentiu o coração acelerar como nunca antes. Quem teve que soltar o pulso dela porque sua mão começou a suar. Layla, ofegante, encarou-o. Por que fez isso? Ele não respondeu de imediato. Seus olhos vagavam, buscando algo invisível na escuridão. Porque eu precisava saber se era real. E era. Era. E é, maldição. Ele virou o rosto, envergonhado por sentir o que sentia. Mas ela, naquele momento, não recuou. Pela primeira vez, ela foi quem deu um passo à frente. O Senhor me chamou de frágil. Mas olhe para si agora. Khaled riu. Um riso seco, quase dolorido. Você tem razão. Pela primeira vez em anos, estou tremendo. E não é de medo. Silêncio. Ambos sabiam que haviam atravessado uma linha. Nada mais seria igual. Naquela noite, Layla não dormiu. O corpo ainda sentia o toque. O coração, a vibração de algo novo e perigoso. Ela sabia que se envolvesse os sentimentos ali, perderia o rumo. Ela não era livre. Estava ali por dívida. Por honra. Por amor à mãe. E ele, era inalcançável. Ou talvez, estivesse se aproximando demais do alcance dela. No dia seguinte, a tensão era palpável. Os corredores do palácio pareciam menores. O ar, mais espesso. Khaled não a chamou. Mas ela o sentia por perto o tempo todo. Como se o olhar dele fosse uma sombra acompanhando cada movimento seu. E à noite, quando todos dormiam, ela pegou seu caderno e escreveu. Ele me tocou. E foi como se o mundo tremesse. Mas não fui eu quem caiu. Foi ele. E isso, me assusta mais do que qualquer tempestade. A guerra silenciosa entre o que sentem, e o que devem esconder, havia apenas começado. E ninguém sairá dela ileso. Desde o jantar, Khaled evitava estar sozinho no mesmo ambiente que Layla. Sua presença o desconcertava.
Não conseguia olhar para ela sem reviver aquele momento no jardim. O toque. A vibração. O tremor interno que nenhum general, nenhum inimigo, nenhum adversário jamais lhe causará. Era ela, a criada que ele julgara frágil, que agora o fazia duvidar do próprio controle. Ele se trancava na biblioteca por horas, fingindo estudar tratados políticos. Mas a verdade era outra, temia cruzar com ela e não resistir ao que estava crescendo dentro de si. Do outro lado do palácio, Layla tentava manter a rotina. Dobrar lençóis, limpar os mármores, servir bandejas. Mas cada pequena tarefa era atravessada por lembranças involuntárias, o som da voz dele, a textura da pele dele quando segurou seu pulso, o olhar que quase a despia. Ela se sentia dividida. Queria fugir daquele sentimento, mas era como tentar conter uma tempestade com as mãos. O que sentia por ele estava crescendo como raiz sob a terra, invisível, mas impossível de conter por muito tempo. Foi durante uma tarde comum, enquanto organizava alguns livros na ala leste, que os dois se encontraram por acaso. Nenhum dos dois esperava. Nenhum estava preparado. Senhor, ela disse, abaixando a cabeça. Layla, ele respondeu, num tom contido demais para parecer natural. Por um momento, o silêncio se instalou. O ar era pesado. Bastava um passo em falso, e tudo poderia desmoronar. Preciso de ajuda com alguns documentos em francês, ele mentiu, ou talvez quisesse acreditar que era verdade. Claro, senhor. Ela se aproximou. Os dedos tocaram o papel ao mesmo tempo. Os olhares se cruzaram. E o mundo parou de novo. Layla, ele começou, e a voz falhou. Ela recuou um passo. Não faça isso, por favor. Não me confunda. Eu não estou tentando te confundir. Mas está, ela respondeu, com uma sinceridade que atravessou a armadura dele. E se eu disser que não consigo parar? Então pare. Por nós dois. Ele desviou o olhar, como quem é empurrado para dentro do próprio abismo. Os dias seguintes foram de contenção. Khaled mergulhou no trabalho. Recebeu diplomatas, assinou contratos, fez visitas de negócios. Mas mesmo rodeado por líderes, sua mente voltava para aquela jovem de olhos firmes e palavras cortantes. E Layla tentava se convencer de que tudo aquilo era ilusão. Que jamais poderia haver algo entre uma criada e um sheik. Que o sentimento era passageiro, fruto da solidão, da carência, da fantasia. Mas quanto mais tentava apagar, mais forte se tornava. Até que veio o momento inevitável. Houve um incidente no palácio. Um pequeno incêndio nos fundos da ala de hóspedes, causado por uma falha elétrica. Nada grave, mas Layla inalou fumaça ao tentar ajudar uma cozinheira presa. Ficou desacordada por poucos minutos. E quando acordou, estava nos braços dele. Sim, dele. O próprio Khaled a carregara até os aposentos da ala médica, dispensando guardas, ignorando regras, quebrando protocolos. Suas mãos tremiam ao tocá-la, mas não soltavam. O mundo inteiro poderia estar em chamas, só importava ela. Você está bem? Perguntou, ajoelhado ao lado dela. Só um pouco tonta, murmurou, ainda confusa. Por que foi lá dentro? Você podia ter morrido. Alguém estava presa, respondeu, como se fosse óbvio. Ele a olhou com os olhos molhados, algo que jamais permitia a ninguém ver. Você é louca. Ou apenas, não tão frágil quanto pensou. Silêncio. Então ele a tocou de novo. Desta vez, o rosto. Os dedos deslizando pela linha do maxilar, como se confirmasse que ela era real.
E naquele instante, o desejo que ambos reprimiam explodiu no espaço entre os dois. Mas foi ela quem se afastou. Não posso. Eu também não deveria, respondeu ele, com dor no olhar. Então por que parece que estamos presos um ao outro, mesmo tentando escapar? Ele não soube responder. A partir daquele dia, as coisas mudaram de forma invisível. O palácio seguia funcionando como sempre, mas as paredes pareciam mais apertadas. Os corredores, mais vigiados. Fátima percebia tudo, mas dizia nada. Apenas observava com o olhar de quem já tinha visto esse tipo de história antes, e sabia o risco. Khaled passou a evitar jantares públicos. Reuniões foram transferidas para fora do palácio. Era como se fugisse não dos outros, mas dela. E Layla? Passava horas à noite escrevendo no caderno que escondia no travesseiro. Hoje ele me olhou como se quisesse atravessar minha alma. Mas não tocou. Não ousou. Como se soubesse que um toque agora poderia significar o fim de tudo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma carta chegou à porta do palácio. Sem selo. Sem remetente. Apenas um envelope com o nome de Layla escrito com caligrafia grosseira. Dentro, um bilhete curto. Você não pertence a esse lugar. Saia enquanto ainda pode. Ela gelou. Não havia assinatura. Nenhuma pista. Mas o recado era claro, alguém a estava observando. E queria que ela desaparecesse. Fátima leu o bilhete e franziu o senho. Isso não é apenas ameaça. É aviso. Cuidado, menina. Aqui, inveja pode ser mais perigosa que desejo. Layla tentou ignorar. Mas desde aquele dia, passou a sentir olhares às suas costas. Murmúrios. Portas se fechando ao passar. Não sabia quem, nem porquê, mas alguém queria vê-la longe do sheik. E talvez, no fundo, ela mesma também. Numa madrugada silenciosa, Layla levantou da cama com um impulso estranho. Pegou o caderno. E escreveu. Eu tentei fugir do que sinto. Mas agora sei, o que me prende a ele não é desejo. É espelho. É dor que se reconhece. Ele é tudo o que não posso ter, mas também tudo que me entende sem palavras. Do outro lado do palácio, Khaled estava de pé diante da janela, sem conseguir dormir. Segurava em mãos uma foto antiga. Da mãe. Da infância perdida. De tudo o que deixará de sentir por medo de sofrer. E agora, estava diante da única mulher que conseguia fazê-lo querer sentir de novo. Mesmo que isso o destruísse. Os muros do palácio estavam mais frios. Mais densos. Era como se uma névoa invisível pairasse sobre os corredores, silenciosa e tensa. O aviso anônimo recebido por Layla ainda pulsava como uma ferida oculta. E por mais que ela tentasse seguir com o trabalho, algo havia se quebrado. Ou talvez, algo tivesse finalmente sido revelado. Fátima, que observava tudo com a sabedoria de quem já vira o amor florescer e morrer 1000 vezes nos olhos de criadas e senhores, sabia, a tormenta se aproximava. E veio. Na forma de uma visita inesperada. Um homem alto, de olhos agressivos e roupa nobre, entrou no palácio acompanhado por 2 guardas particulares. Era Rashid, primo distante do Sheik Khaled, um homem envolvido em negócios duvidosos, conhecido por sua língua ferina e sua busca constante por poder. Soube que há uma criada ganhando atenção demais por aqui, disse ele, direto, enquanto bebia o chá que nem pedirá. Khaled não respondeu de imediato. Apenas ergueu os olhos, cansados, e apoiou as mãos sobre a mesa de madeira escura. O que você quer?
Justiça, Rashid respondeu, com falsa leveza. Ou ao menos, equilíbrio. O palácio está perdendo sua ordem. Há quem diga que uma serva sem nome está prestes a dobrar o homem mais temido do deserto. Isso não é apenas fofoca. É perigo. O silêncio que se seguiu foi espesso. Diga o que quer dizer de uma vez, Khaled retrucou. Rashid jogou um envelope sobre a mesa. Dentro, havia documentos. Contratos antigos. Declarações falsas. A garota. A tal de Layla. Ela não veio para cá por simples trabalho. Ela foi enviada em troca de uma dívida. Seu pai vendeu a presença dela como pagamento pela saúde da mãe. Khaled ficou imóvel. E você sabe o que isso significa, não sabe? Que ela não é livre. Que foi entregue. Que tudo o que ela é, vem da vergonha de uma promessa quebrada. Layla foi chamada à sala de reuniões poucas horas depois. Quando entrou, o ambiente estava diferente. O sheik estava de pé, mãos nos bolsos, olhar fechado. Rashid estava sentado, sorrindo como quem já vencia antes mesmo do jogo começar. Layla, Khaled começou, sem rodeios. É verdade que você veio para este palácio como pagamento por uma dívida? Ela congelou. O coração disparou. A garganta secou. Eu vim porque minha mãe estava doente. E porque meu pai não tinha mais como pagar pelo tratamento. Então é verdade, Rashid cortou. Foi entregue. Vendida. Como uma mercadoria. Não. Ela gritou, sentindo o chão sumir. Eu aceitei. Ninguém me obrigou. Eu escolhi vir porque era o que havia de mais digno a fazer. Dignidade? Rashid zombou. Até quando vão romantizar a miséria? Khaled levantou a mão, pedindo silêncio. Mas seus olhos estavam escuros. Por que não me contou? Perguntou, olhando diretamente para ela. Porque se soubesse, teria me tratado como lixo. Como todos os outros. E eu precisava provar, que mesmo sendo entregue como dívida, eu ainda era inteira. Ela disse aquilo com a voz embargada, mas sem chorar. Porque naquele momento, Layla já estava acostumada demais com a dor para deixá-la escorrer pelo rosto. Horas depois, sozinha em seus aposentos, Layla arrumava sua pequena mala. Não havia sido expulsa, ainda não. Mas não suportaria ficar. A confiança foi quebrada. Não pela revelação, mas pela maneira como ele a olhara, como se tudo o que sentirá por ela tivesse desaparecido. Foi nesse momento que Fátima entrou. Você vai embora? Ele não me vê mais como antes. Talvez agora esteja vendo você de verdade, respondeu a mais velha, sentando-se ao lado dela. Não, ele está vendo a mulher frágil que foi entregue, não há que ele viu em silêncio, na tempestade, no jantar, nos corredores. Fátima segurou sua mão. Não confunda fragilidade com ferida. Você não é fraca, menina. Só está ferida demais para continuar lutando. Enquanto isso, do outro lado do palácio, Khaled caminhava sozinho pelo jardim. Lembrava-se de cada momento ao lado dela. A primeira vez que a tocou. O tremor em seu corpo. A firmeza do olhar dela mesmo quando tudo desmoronava. E agora, sabia que ela era ainda mais forte do que pensara. Porque escolher sacrificar a própria liberdade pela vida de alguém, era um ato que poucos teriam coragem de cometer. Mas ele estava com raiva. Raiva de si mesmo, por ter acreditado que ela surgira em sua vida por acaso. Raiva do destino, por ter entregue amor em forma de dívida. Raiva, porque agora a queria mais do que nunca.
E não sabia se ainda podia tê-la. No dia seguinte, Layla preparava-se para sair. Estava com o véu sobre a cabeça, as roupas modestas, o coração pesado. Foi quando a porta de seus aposentos se abriu com violência. Era ele. Khaled. Com o rosto tomado de urgência. Você não vai embora. Ela ficou imóvel. Não pode me impedir. Eu posso impedir qualquer coisa neste palácio. Mas não vim como sheik. Vim como homem. Ela encarou-o. E pela primeira vez, ele parecia despido de toda a autoridade. Era só um homem, vulnerável. Eu te julguei. Eu permiti que o que disseram sobre você envenenasse o que eu sabia aqui dentro, disse, tocando o próprio peito. E agora? Agora, eu sei. Que mesmo se você tivesse sido vendida 1000 vezes, eu ainda te escolheria 1000 vezes. Ela chorou. Pela primeira vez, as lágrimas caíram sem resistência. Não por dor. Mas por alívio. Por fim, alguém enxergava o que ela era por dentro. Eu te amei sem saber o nome disso. Mas agora sei. Eu amo você, Layla. E então, ele a abraçou. Um abraço diferente. Não de desejo. Não de posse. Mas de reconhecimento. 2 mundos partidos, se curando um no outro. Mas a história ainda não havia terminado. Porque Rashid não aceitava perder. E o que viria a seguir, colocaria à prova tudo o que eles haviam construído. O palácio de Khaled al-Sarif nunca havia testemunhado tamanha tensão entre suas colunas. Após a revelação sobre a origem de Layla, os corredores murmuravam, os criados cochichavam e os conselheiros mais próximos observavam em silêncio. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Fátima, era que algo muito maior se aproximava. E não era apenas a revolta de um primo ambicioso. Era o colapso de um império emocional que o próprio sheik lutava para manter de pé. Khaled desabava por dentro. Naquela manhã, o Conselho do Deserto, um grupo de líderes tradicionais que zelavam pelos costumes e pelas alianças políticas, convocou o sheik para uma audiência extraordinária. Rashid havia protocolado uma denúncia formal, envolvimento indevido com uma criada, negligência em decisões políticas e desvio de conduta esperada para alguém em posição de liderança. A intenção era clara, envergonhá-lo. Dobrando a autoridade do homem mais temido do deserto diante das mesmas regras que ele jurara proteger. Layla, quando soube, tentou sair do palácio novamente. Sentia-se a causa do caos. O erro no centro de tudo. Mas Khaled a impediu. Você não é um erro. É a única coisa certa nesse lugar, disse ele, segurando seu rosto com as mãos, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Eu só queria te ajudar, mas só trouxe problema. Não. Você me mostrou o que é viver fora da máscara. Ela tocou a mão dele, suave. Vai enfrentar o conselho? Ele assentiu. E vou fazer isso com a cabeça erguida. Pela primeira vez, sem fingimentos. Na sala da audiência, estavam os 7 membros do conselho, todos homens mais velhos, vestidos com túnicas tradicionais. Rashid sorria em um dos cantos, como um abutre à espera da carniça. Sheik Khaled, começou o ancião principal. Fomos informados de que há um envolvimento emocional com uma serva entregue por dívida. Isso procede? Khaled olhou nos olhos de todos, um a um, antes de responder. Procede. Mas não como pensam. Então admite a relação? Admito o amor. Mas não o desrespeito. Não houve manipulação. Nem luxúria. Houve verdade. E pela primeira vez em anos, houve humanidade em mim.
Murmúrios atravessaram a sala. Rashid tentou intervir. O povo exige um líder íntegro, não um homem movido por paixão juvenil. Khaled virou-se para ele, os olhos afiados. O povo exige um homem justo. E eu fui mais injusto comigo mesmo por décadas do que qualquer um aqui poderia ser. O que vocês chamam de fraqueza, foi a única coisa que me manteve de pé. Silêncio. O ancião observou com cuidado. Está disposto a abrir mão do trono por esse sentimento? Layla, escondida atrás de uma das cortinas laterais, ouviu aquilo como uma faca no peito. Mas Khaled não hesitou. Estou disposto a abrir mão de tudo. Porque um trono sustentado por mentira é mais frágil do que um amor firmado na dor. Horas depois, a decisão ainda não havia sido dada. O conselho suspendeu a audiência e avisou que deliberaria em breve. Rashid saiu com o peito inflado, certo de que havia vencido. Mas Khaled foi direto até os jardins onde sabia que Layla estaria. E ali, diante dela, ele desabou. De joelhos. Como homem. Não como sheik. Eles podem tirar tudo de mim. Mas se eu tiver você, ainda serei inteiro. Ela caiu ao chão, junto dele, abraçando-o como quem tenta segurar algo prestes a se despedaçar. Eu nunca quis que você perdesse nada. Mas foi você quem me ensinou que o que eu tinha, nunca foi real. E isso é o que mais dói. O que somos agora? Ela perguntou. Ele não respondeu de imediato. Apenas segurou sua mão, apertando-a contra o peito. Somos dois sobreviventes tentando aprender a viver. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Parte dos conselheiros apoiava Khaled, admirados com sua coragem. Outros, mais conservadores, pediam sua renúncia. Fátima observava tudo em silêncio, mas em seu olhar, havia algo que Layla ainda não compreendia. Até que, certa noite, Fátima entrou nos aposentos da jovem e lhe entregou uma caixa antiga. Está na hora de você saber. Dentro da caixa, havia cartas. Escritas por uma mulher chamada Samira. A mãe de Layla. Eu conheci sua mãe há muitos anos. Ela foi muito mais que uma enferma. Foi uma mulher de espírito forte. Essas cartas, ela me pediu para guardar. Layla leu cada uma como se estivesse abrindo uma ferida antiga. Descobriu que sua mãe havia trabalhado nos arredores do palácio quando era jovem. Que já conhecia Fátima. Que sabia o que enfrentaria ao entregar a filha como pagamento. Em uma das cartas, estava escrito: Layla, minha filha. Se um dia essa dor te encontrar, saiba, você não veio ao mundo para ser moeda. Você veio para ser ponte. Vai doer, mas você vai curar um homem ferido. E quando ele desabar, será porque finalmente aprendeu a sentir. Layla chorou como há muito tempo não chorava. E compreendeu. Aquilo não era coincidência. Era propósito. Na manhã seguinte, Khaled foi chamado para receber a decisão final do conselho. Mas antes de sair, Layla o deteve. Espere. Ele virou-se. Se tirarem tudo de você, ainda me escolheria? Todos os dias da minha vida. Ela então colocou algo em sua mão, a última carta da mãe. Ele leu em silêncio. E quando terminou, seus olhos estavam inundados. Mas não de medo. De força. Ela o beijou. Pela primeira vez. Sem pressa. Sem medo. Sem esconderijo. Foi um beijo de entrega. De guerra vencida. De promessa silenciosa. A reunião começou. Todos estavam presentes. E então, o ancião principal anunciou:
Após deliberação, o conselho decide manter Khaled al-Sarif como sheik. Não por tradição, mas porque, ao admitir sua humanidade, tornou-se, enfim, digno de liderar. A sala inteira ficou em silêncio. E Rashid saiu sem dizer uma palavra. Derrotado não por política, mas por amor. Naquela noite, Layla e Khaled caminharam pelo jardim como iguais. Ele a olhou com os olhos de um homem curado. Eu desabei, Layla. Mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Ela sorriu. Às vezes, é preciso quebrar para saber o que realmente importa. E ali, sob o céu estrelado, sem promessas nem títulos, apenas dois corações se reconheceram. Como abrigo um do outro. O deserto era um oceano silencioso sob o sol do amanhecer. O vento soprava leve sobre as dunas, como se também aguardasse o próximo passo daquela história. No interior do palácio, tudo estava mais calmo. Mas não era um silêncio de medo, nem de repressão. Era um silêncio de reconciliação. Como um instante antes do sol nascer. Layla caminhava pelos corredores sem pressa. Os criados não mais abaixavam os olhos diante dela. Havia respeito agora. Curiosidade, talvez. Mas também admiração. A garota que chegou como dívida, agora era vista como algo maior. Como alguém que havia feito o sheik se curvar não por força, mas por amor. Khaled já não era o mesmo. Desde a decisão do conselho, sua postura mudará. Continuava firme, mas algo nele havia suavizado. O olhar, antes feito de pedra, agora deixava escapar luz. As ordens eram menos duras. As reuniões mais humanas. Seus conselheiros o notaram. Fátima sorriu em silêncio. O deserto inteiro parecia respirar diferente. Naquela tarde, uma cerimônia discreta foi organizada no jardim interno do palácio. Não havia necessidade de pompa. Apenas os mais próximos estavam presentes. Fátima, os anciãos do conselho, alguns amigos leais. E Layla. Com um vestido simples, branco como a areia clara. Os cabelos soltos, como nunca antes. Khaled entrou pelo corredor de colunas com um traje tradicional, dourado nas bordas, um broche no peito com o brasão da família. Mas o que mais chamava atenção, era a ausência da coroa. Aquela manhã, ele a deixará propositalmente sobre a mesa. Porque não queria subir ao altar como sheik. Queria ir como homem. Eu te conheci num acidente de percurso, começou ele, diante de todos. E pensei que você fosse frágil. Mas me enganei. Frágil era o homem que eu era antes de você me tocar com a verdade. Você me fez desabar, e me reconstruiu com seus silêncios, sua coragem, e seu amor. Layla segurava as lágrimas. Mas quando ele se ajoelhou diante dela, não houve mais contenção. Layla, não te peço que seja rainha. Te peço que continue sendo quem é. E que me permita, pelo resto da vida, ser o homem que você despertou. Ela assentiu. E respondeu com um sussurro. Eu não fui entregue. Fui escolhida pelo destino para te encontrar. E se for ao seu lado, não temo nenhum deserto. Naquela noite, o palácio se acendeu em luzes suaves. Não havia festa grandiosa, mas a emoção era visível em cada canto. Khaled e Layla caminharam juntos até os aposentos do sheik. Pela primeira vez, não como servo e senhor, mas como dois iguais. A porta se fechou atrás deles. E o mundo, lá fora, parou de importar. Layla estava nervosa. Seu corpo tremia, mas não de medo. Era emoção. Era entrega. Ela nunca havia se deixado tocar.
Nunca havia sentido o que agora sentia. Khaled a observava com cuidado. Lentamente, aproximou-se e pegou sua mão. Se quiser parar, eu paro. Ela sorriu, os olhos brilhando. Eu quero continuar. Mas no meu tempo. Ele assentiu. E foi assim. Sem pressa. Sem exigência. Sem domínio. O homem que já havia comandado exércitos, agora se ajoelhava diante do corpo de uma mulher que o curava só por existir. Despiu-a como quem abre um presente raro, com respeito. Como quem entende que está diante de um templo. Os dedos dele tremiam. Os lábios procuravam cada parte do corpo dela como quem tenta memorizar o impossível. Layla se entregou com pudor, mas sem medo. Sentia-se segura ali, nos braços de quem antes julgava inalcançável. A cada toque, seu coração dizia: você pertence aqui. E quando finalmente se uniram, foi como se duas dores se curassem ao mesmo tempo. Não foi apenas uma noite de amor. Foi redenção. Foi nascimento. Foi cura. Ao amanhecer, Layla acordou com a cabeça no peito dele. O silêncio era sereno. O sol entrava pela janela, dourando tudo o que tocava. Ainda parece um sonho, ela sussurrou. Então vamos viver esse sonho acordados, todos os dias, respondeu ele, acariciando seus cabelos. E se o mundo nos virar as costas? Então construiremos um mundo novo. Ela sorriu. E ele, pela primeira vez, sorriu como um homem completo. Semanas depois, Khaled anunciou uma mudança no governo do palácio. Criaria uma nova ala para mulheres, com acesso à educação e decisões administrativas. E nomeou Layla como conselheira direta nos assuntos sociais. Mas eu não tenho títulos, disse ela, surpresa. Você tem coragem. E isso vale mais que qualquer linhagem. Fátima chorou ao ver o anúncio. E naquela tarde, ao abraçar Layla, disse baixinho: eu vi o deserto curvar-se diante da brisa. Vi o forte aprender com a frágil. E entendi que o amor é a única força que realmente transforma. O tempo passou. E os dois permaneceram juntos. Não foi um conto de fadas. Houve desafios. Houve dias nublados. Mas o que havia entre eles era mais forte que as tempestades. Porque o amor que nasceu ali não foi fruto de um toque qualquer. Foi um amor que nasceu quando um homem poderoso chamou uma mulher de frágil. E descobriu, ao tocá-la, que a força sempre esteve nela. E que o frágil, no fim, era ele. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.